Olá pessoal, aqui é o professor Marcelo. Vamos a correções de atividades envolvendo gráficos. Essas atividades trazem para nós as habilidades ensino fundamental no ano matemática, habilidade 21, analisar e identificar em gráficos divulgados pela mídia os elementos que podem induzir, às vezes propositadamente, erros de leitura, como escalas inapropriadas, legendas não explicitadas corretamente, omissão de informações importantes, fontes e datas, entre outros. Ensino Fundamental no ano Matemática 22A. Escolher e construir o gráfico mais adequado, colunas, setores, linhas, com ou sem uso de planilhas eletrônicas, para apresentar um determinado conjunto de dados. Então vamos aqui ao primeiro problema. Ana é redatora de um importante jornal brasileiro e está realizando uma matéria sobre uma pesquisa que mostra quais bens os consumidores não comprariam pela internet. Para ilustrar o resultado, ela apresentou alguns gráficos, como mostra a seguir. Gráfico 1, título: produtos que os internautas não comprariam pela web. 25% seguros, 19% animais de estimação, 17% calçados, 16% roupas, 15% alimentação delivery. Gráfico de número 2. A sequência dos produtos é a mesma: seguros, animais de estimação, calçados, roupas e alimentação delivery. Gráfico de linha decrescente. No primeiro, então, gráfico de colunas. Terceiro gráfico, novamente o título, gráfico de setores, ou pizza. Expressando os percentuais, cada um em uma cor diferente, com as legendas ao lado, seguindo a mesma sequência. Letra A. Suponha que você seja o supervisor de Ana e precise analisar os gráficos que ela apresentou. Quais pontos você observaria para definir o melhor gráfico para a publicação? E qual você indicaria que seria o mais adequado? Por quê? Resposta pessoal, então a sua resposta pode ser diferente da minha. Então eu vou iniciar a resposta colocando assim, da seguinte maneira: respostas pessoais vão de acordo com o entendimento do aluno. Então, a minha resposta aqui tem por objetivo fazer com que você compreenda a questão. Em relação às perguntas, observem que são várias perguntas na mesma pergunta, letra A. Correto? Então, repetindo aqui, ó, quais pontos você observaria para definir o melhor gráfico para a publicação? Eu coloquei da seguinte maneira: para escolher do gráfico, é necessário observar se ele está de acordo com os dados utilizados, se o título está coerente como informado nos gráficos. E mais, observe se as proporções estão corretas no gráfico de barras, bem como no gráfico de setores. Já o gráfico de linhas deve ser utilizado em casos quando se quer mostrar um crescimento ou decrescimento de algo, pois é uma análise mais sistemática, mais objetiva, mais direta e de fácil entendimento. Então, dentre as escolhas apresentadas por Ana, o gráfico de barras é o mais interessante, pessoal. Ele ajuda a melhor entender o que está acontecendo. Está aqui o gráfico de barras, tá? Aqui estão os percentuais na vertical e na horizontal os produtos, né? Então, ele é de fácil entendimento. O leitor bateu o olho aqui, ele já tem um entendimento. É o produto que tem a maior rejeição, seguros, 25%. E o que tem menor rejeição? Alimentação, delivery. Observem que a venda de alimentos pela internet, ela acontece com maior facilidade, né? Por quê? A pessoa pode usar o Uber Eats, pode usar o iFood, o 99 Foods, e a entrega é tranquila, a pessoa não tem que se preocupar com a entrega, forma de pagamento é mais fácil, você escolhe o seu alimento ali e aguarda a entrega, sendo que o pagamento é feito no próprio aplicativo. Então, isso mostra que a alimentação delivery tem um chamativo maior. Calçados, por exemplo, não tem como experimentar. Seguros. Seguros é algo que deixa a pessoa com o pé atrás de contratar seguro no banco, lá presencial.
Na internet, então, é muito pior. Por isso a rejeição é tão grande. Então, retornando aqui a questão de letra A, para finalizar, os gráficos devem estar coerentes com as informações apresentadas, certo? Vamos para a letra B. A apresentação dos diferentes gráficos causaria diferentes impactos aos leitores da publicação? Bom, na minha opinião, resposta pessoal, eu acredito que sim, que causaria. O entendimento ele depende do conhecimento prévio do leitor. Portanto, é preciso apresentar gráficos mais simples e objetivos para atender ao leitor com menos conhecimento em gráficos. Mas também é preciso apresentar gráficos mais completos para você atingir aquele leitor que tem maior entendimento e que está à procura desse entendimento para fazer uso das informações na sua vida profissional. Aí é relativo a maneira como o gráfico será interpretado, porque depende do conhecimento prévio dos leitores. Vamos para a questão de letra C. Qual gráfico seria mais coerente para que não houvesse erros de interpretação? Novamente, uma resposta pessoal. E a minha opinião é a seguinte. Na situação problema, pode-se optar pelo gráfico de barras, que é o gráfico número 1. Uma vez que apresenta uma visualização mais rápida e serve para comparação. Então, ele é bem mais tranquilo de você analisar. Para aquela pessoa que não tem tanto conhecimento em gráfico, assim mesmo ela vai conseguir ter algum entendimento. Já o gráfico de setores, ele é mais adequado para o uso de porcentagens. No entanto, ele não traz uma visualização mais rápida, como é o caso do gráfico de barras. O leitor, ele necessita de uma análise um pouco mais aprofundada. Então, vai exigir mais do leitor. E o gráfico de linhas, ele deve ser utilizado em casos que se quer mostrar um crescimento ou decrescimento de algo. Aí o gráfico de linhas também é de fácil entendimento. O leitor vai bater o olho e vai perceber se está decrescente ou se está crescente. Tá? No entanto, na minha opinião, o melhor gráfico para fazer uma análise direta e objetiva é o gráfico de barras. Vamos para a letra D. Qual produto em destaque nos gráficos recebe maior rejeição dos internautas? Retornando ao gráfico número 1, o maior percentual, seguros. Portanto, letra D, os seguros. Maior rejeição dos internautas. Vamos para a letra E. E qual produto recebe menor rejeição? Retornando ao gráfico de número 1, menor rejeição, alimentação delivery. Letra E, alimentação delivery. Vamos para a questão de letra F. Como podemos denominar cada gráfico apresentado? Sugestão: pesquise os tipos de gráfico na internet. Ao pesquisar, você chegou gráfico número 1, gráfico de barras. O 2 é o gráfico de linhas e o 3 é o gráfico de setores. Vamos para a letra G. Se 4.000 internautas participaram da pesquisa, quantos foram os que rejeitaram comprar roupas pela web? Então, a primeira informação que nós vamos trazer para resolver a letra G é que 4.000 internautas é a totalidade. Então, ele corresponde a 100%. Aí nós vamos voltar lá no gráfico para ver a rejeição em comprar roupas pela web. Comprar roupas pela web corresponde a 16%. Então, 16% rejeitaram a compra de roupas. Nós precisamos, portanto, calcular 16% em cima de 4.000. 16% é 16 dividido por 100, que dá 0,16, vezes 4.000, dá 640 pessoas. Portanto, 640 pessoas rejeitaram a compra de roupas pela web. Um exercício fácil, vamos passar para o próximo exercício. Novamente sobre gráficos. As habilidades são as mesmas, então você pode reler as habilidades aí no seu computador ou no seu material. E eu já vou para a questão de número 1. O IBGE apresentou em seu site uma tabela contendo a relação de domicílios em 2014, de acordo com algumas características. Deste modo, realizou-se um gráfico de setores para uma melhor visualização. Segue abaixo. Está aqui o título, percentual de domicílios, com algumas características no total de domicílios particulares permanentes em 2014.
E aqui estão as legendas que nós vamos analisar no exercício. Observando as informações, podemos afirmar que metade dos domicílios possui iluminação elétrica e que 1/4 da população apresenta telefone em suas residências. A partir das informações, você julga que o gráfico está adequado para a situação apresentada? Então vamos aqui montar essas respostas por partes. Observem que a pergunta ela é constituída de várias perguntas. Analisando o gráfico, nós temos aqui metade do total. A totalidade aqui é 100%. A metade da totalidade é esse azul um pouco mais claro, que significa iluminação elétrica. E aqui na legenda diz iluminação elétrica 99,7%. Se aqui no gráfico está a metade, então já tem alguma coisa errada no gráfico. Certo? Metade é 50%, não é 99,7%. A próxima legenda é do telefone, é esse laranja aqui, e diz telefone 93,5%. Ou seja, de todas as residências verificadas, 93,5% tem telefone. E quando eu olho para o gráfico, é só esse pedacinho pequenininho aqui, ó. Isso daqui não dá 93,5%. Não dá, então está errado novamente. Na cor cinza, coleta de lixo. 89,8% das residências tem coleta de lixo. Aí eu venho aqui, ó, o cinza é só um pedacinho pequenininho, que também não corresponde a 89,8%. Também errado. Esse amarelo aqui tendendo para o laranja, rede geral de abastecimento de água, 85,4%. Novamente, um percentual aqui no gráfico de setores é bem pequeno para ser 85,4%. E por último, o azul escuro. Esgotamento sanitário adequado, rede coletora ou fossa séptica, 76%. Isso daqui também não corresponde a 76%, pessoal, está errado. Então vamos lá. Observando as informações, podemos afirmar que metade dos domicílios possui iluminação elétrica. Então, a resposta que eu elaborei ficou da seguinte maneira. A parte representada pelos domicílios que possuem luz elétrica é metade, corresponde a 50%. É só olhar aqui no gráfico, ó. Metade, 50%. No entanto, a legenda mostra 99,7%, quase o total. Está errada e pode levar o leitor a fazer uma leitura equivocada. Aí a segunda pergunta. E que 1/4 da população apresenta telefone em suas residências? 1/4 seria o seguinte. A gente pegar essa bolinha aqui total e dividir em 4 partes. Uma parte representa 1/4. Uma parte do total de 4 partes. Certo? Mas aqui nós temos o seguinte. Um pedacinho menor, depois outro, depois outro, depois outro. 4 pedaços. E aqui eu tenho um pedaço maior que corresponde aos mesmos 4 pedaços do outro lado. Se eu dividir esse pedaço maior em 4 pedaços iguais aos do outro lado, nós teríamos 8 pedaços no total. Aí nós poderíamos afirmar que o telefone corresponde a 1/8 e não a 1/4, como está dizendo aqui. Então também está errada. Olha só como é que eu vou escrever essa resposta. No caso da segunda metade, 1/4 corresponde a uma parte de 4 partes, dividindo o gráfico em 4 partes iguais. A outra metade, de azul, corresponde à mesma parte das partes coloridas. Ou seja, o correto seria 1/8, né? Porque a parte azul, que é a outra metade, essa daqui, ó, corresponde a essas 4 partes aqui. 4 partes mais 4 partes daria 1/8 para o pedacinho que corresponde ao telefone. Da mesma forma, o percentual da legenda está 93,5%. Se a gente pegar 100%, que é a totalidade, dividir por 8 partes iguais, e olha que as partes lá não são iguais, tá? Dividindo por 8 partes iguais, eu estou promovendo uma aproximação. Nós vamos chegar a 12,5%. Então, a parte do telefone corresponderia a aproximadamente 12,5%. Voltando aqui à questão, a última pergunta. A partir das informações, você julga que o gráfico está adequado para a situação apresentada? Então tá aqui, ó, diante dessas observações, pode-se concluir que o gráfico está errado. Ressalto ainda que, em gráfico de setores, a soma de todos os percentuais não pode jamais ultrapassar 100%. E no caso
dos dados, isso não acontece, tornando o gráfico inviável. Ou seja, a totalidade aqui é 100%, pessoal. Não pode ultrapassar de 100%. Aí quando você pega aqui iluminação elétrica, 99,7%, já deu quase tudo. Quando você somar aqui com 93,5%, ultrapassou 100%. Então, o gráfico está equivocado e ele induz, sim, o leitor a erros. Vamos agora aqui para a questão de número 2, um desafio. Um site de economia divulgou em um artigo sobre o fluxo cambial estrangeiro na Bolsa de Valores. Em um de seus gráficos, trouxe uma comparação entre o capital estrangeiro que entra no Brasil e o que acontece com o dólar, como mostra a figura abaixo. Então, esse gráfico aqui de linhas está mostrando o sobe e desce do dólar. E esse gráfico aqui de barras, na cor laranja, está mostrando a entrada, para cima aqui, ó, valores positivos. É a entrada de capital estrangeiro na Bolsa de Valores. E essas barras aqui viradas para baixo é a saída, é quando o estrangeiro retira dinheiro da Bolsa de Valores. Essa comparação ela tenta mostrar o seguinte: se há relação entre a entrada de capital e a variação do dólar. Né? Será que quando entra capital estrangeiro na Bolsa, o dólar cai ou o dólar sobe? Existe essa relação? Vamos analisar esse gráfico. Letra A. Em seguida, ela explica que os valores da direita representam o fluxo de estrangeiros e os da esquerda, o valor do dólar. Então, aqui no lado direito, ó, menos 6 mil até 10 mil, é o fluxo de dinheiro estrangeiro que entra na Bolsa. E aqui do lado esquerdo, ó, esses números decimais, 2,5, 2,7, 2,9, 1,1, representa o valor do dólar. Desse modo, podemos afirmar que o gráfico está bem explicado, isto é, ele apresenta todas as informações e legendas coerentes? Explique. Bom, vamos lá. Menos 6 mil. Menos 6 mil o quê? Dólares? Menos 6 mil reais? Não sei, talvez seja dólares, porque o gráfico está analisando dólar, né? Então entram dólares na Bolsa de Valores. Deve ser isso. Mas o gráfico deveria ter especificado aqui em cima uma legenda, ó. Do outro lado aqui, 2,5 em relação ao real, né? Significa então que entra 2,5 dólares, ou esse 2,5 aqui é o valor em dólar do real, um real custa 2,5 dólares, não ficou claro isso também. E aí tem uma numeração aqui na horizontal que me parece o tempo, também não foi especificado. Se isso aqui é o tempo, é o quê? É ano? É dias? Meses não deve ser, né? Ou pode ser também, não sei, não tem nada especificado. Então, a primeira pergunta: podemos afirmar que o gráfico está bem explicado? Não está. Esse gráfico está muito mal explicado. Isto é, ele apresenta todas as informações e legendas coerentes? Explique. Então, olha só como é que eu respondi. O gráfico de linhas está de uma forma visível e fácil compreensão. Pelo menos ali dá para a gente entender bem quando é que o dólar está subindo e quando é que ele está caindo. Pois trata-se de observar uma análise de crescimento ou decrescimento. Beleza. Quando trata-se de legenda, o gráfico peca em alguns aspectos. Apesar de explicar o que representam os eixos do lado direito e esquerdo do texto, não há essa explicação ou indicação no gráfico, ou seja, não tem legendas. Colocou valores do lado direito, colocou valores do lado esquerdo, mas ficou meio para adivinhação ou para aquela pessoa que tem muito conhecimento de mercado financeiro. Talvez essa pessoa entenda ali os números que estão colocados, mas o gráfico não traz essa clareza. No caso do eixo horizontal, não possui nenhuma orientação do que se trata. Eu suponho que seja o tempo. Mas mesmo sendo o tempo, não ficou claro se aquilo ali está falando de dias, está falando de meses. Eu acredito que sejam dias, né? Porque o dólar ele sofre variação diariamente. Mas mesmo assim, não ficou claro no gráfico. O gráfico é muito mal explicado, muito mal desenvolvido. E para finalizar aqui a análise da letra A, os eixos esquerdo e direito apresentam equívocos que induzem ao erro.
O da direita inicia no ponto 0 e sobe de forma ordenada, assim como desce. Já o da esquerda está apresentando apenas dados positivos, tendo um erro de cruzamento de dados e dificultando a análise por um possível leitor leigo do assunto. Trocando em miúdos, está aqui o gráfico. Ponto 0 está aqui, ó, do lado direito. Então, abaixo do 0, valores negativos, acima do 0, valores positivos. Até aqui, tranquilo. Mas quando você vem para o lado esquerdo do gráfico, aí é uma bagunça. 2,5, 2,7, 2,9, 3,1, 3,3, 3,5, 3,7, 3,9, 4,1. Não há uma correspondência com o lado direito. Aonde que é a origem aqui? A origem aqui está bem lá para baixo, né? Enquanto que aqui a origem já está aqui, ó, quase centralizado no gráfico. Enfim, vamos para a letra B. Existe relação de proporcionalidade no gráfico apresentado entre dólar e fluxo de estrangeiros? Explique. Bom, a proporcionalidade seria o seguinte, pessoal. Olhando aqui os gráficos laranja, olha essa barra maior aqui. Aqui entrou 6 mil. Quando entrou 6 mil, o gráfico deu ali uma caída e ele deu uma subida. Pegando aqui essa outra barra, que é a segunda barra maior do gráfico, entraram aqui mais de 8 mil. Na hora que entrou mais de 8 mil, o gráfico do dólar deu uma leve alta aqui, ó. Aqui ele caiu, subiu. E aqui ele deu uma leve alta. Pegando outro ponto aqui, ó. Entrou capital, o dólar deu uma caída, aí ele deu uma subida. Observa aqui nesse ponto, olha a retirada. Retirou 6 mil. O dólar deu uma subida, e depois deu uma caída. Olha aqui nesses pontos aqui, ó. Retirou, retirou, retirou. O dólar deu uma subida, uma caidinha, uma subidinha, uma caidinha, uma subida, na hora que começou a entrar capital. Aqui entrando o capital, aí ele subiu e ele caiu. Ou seja, não há uma proporcionalidade direta entre a entrada do fluxo de dinheiro estrangeiro na bolsa e a variação do dólar. Não há essa proporcionalidade, entende? Se entra capital estrangeiro, o dólar sobe. Se sai capital estrangeiro, o dólar cai. Não tem essa relação. Se entra capital estrangeiro, o dólar ele pode tanto subir quanto cair. Não tem essa definição. Então vamos responder a letra B. Olha só a resposta que eu elaborei. Não existe relação de proporcionalidade, pois em alguns pontos do gráfico os estrangeiros entram com muito dinheiro e o dólar caiu. Em outros pontos os estrangeiros entram novamente com muito dinheiro e o dólar subiu. Então não há uma regra. Se entrar vai subir, se sair capital estrangeiro vai cair o dólar. Não tem essa regra. Vamos para a letra C. No momento em que entrou mais fluxo estrangeiro, o dólar caiu ou subiu, justifique. Então, reforçando a questão anterior. Em alguns casos, o dólar caiu, em outros, o dólar subiu, o que nos leva a concluir que não existe uma relação direta entre fluxo de capital estrangeiro na Bolsa de Valores com a cotação do dólar. Vamos agora para a letra D. Durante todo o período representado no gráfico, entrou mais capital estrangeiro ou saiu? De quanto? Voltando aqui no gráfico, olha só. Pegou o zero aqui do lado direito, isso aqui é a origem, para a gente analisar as barras de laranja, certo? Acima do zero é entrada, abaixo do zero é saída. Se você observar, entrou mais dinheiro do que saiu. Em alguns pontos do gráfico a gente consegue precisar valor, em outros pontos a gente não consegue, na maioria dos pontos a gente não consegue. Então não dá para a gente fazer esse cálculo exato. Então a resposta da letra D fica assim, ó. O gráfico não nos possibilita dados suficientes e precisos para o cálculo exato. Podemos sim perceber que entrou mais capital estrangeiro do que saiu. No entanto, não conseguimos afirmar de quanto devido à imprecisão do próprio gráfico. Vamos agora para a letra E. Em relação ao dólar, comparando o período inicial do gráfico com o final, ele subiu, caiu ou se manteve estável. Voltando aqui no gráfico, período inicial ele estava aqui em 2,70. E aqui o período final do gráfico, ele está aqui em torno de, aí olhando para trás aqui, ó, acima de 3,1. Então nós podemos afirmar que o dólar subiu.
Vamos agora para a letra F. Escolha uma parte do gráfico acima e desenhe outro gráfico, sendo este de barras, representando 2 valores para dólar e 2 para fluxo estrangeiro comparativamente. Ao invés de pegar 2 valores, como ele pediu aqui em cima, eu peguei 4 valores para te levar a maior entendimento. Olha só, aqui é o zero, a origem, está lá no lado direito. Abaixo do zero, menos 2.000, menos 4.000, menos 6.000. Coloquei aqui, ó. Zero, origem, menos 2.000, menos 4.000, menos 6.000. Acima, então, é 2.000, 4.000 e 6.000. Peguei esses gráficos de barra que representam o fluxo de estrangeiro que entra ou sai da Bolsa de Valores. Observem que a primeira barra aqui está próximo de menos 6.000. Então, coloquei ela aqui, ó, próximo de menos 6.000. A segunda barra está próximo de menos 4.000. Está aqui a segunda barra. A terceira barra está para cima. Coloquei ele aqui para cima, acima do zero, ó. Então aqui saiu o dinheiro da bolsa e aqui começou a entrar, ó. Entrou um pouquinho. E o último aqui, para cima, está acima de 2.000. Coloquei ele aqui acima de 2.000, já quase chegando no 4.000, ó. Entrada de fluxo estrangeiro na bolsa. De azul eu coloquei as barras representando a linha do gráfico. A linha do gráfico é a cotação do dólar. Observem que aqui, quando saiu o dinheiro da bolsa, o dólar deu uma subida e caiu, certo? Então, essa subida aqui, o ponto mais alto aqui, que foi quando saiu o dinheiro, essa subida, está em 3,3 o dólar. Aí depois saiu mais um pouco. Aí ele caiu de 3,3, caiu para próximo de 3. Aí começou a entrar fluxo na bolsa, bem pouquinho. Tá aqui um pouquinho, ó. O dólar subiu um pouquinho, 3,1. Aí depois entrou quase em torno de 4.000 na bolsa. Aí o dólar subiu um pouquinho para 3,2. Tá? Então esse gráfico aqui de barras, ele leva a um entendimento melhor. Coloquei aqui as legendas, ó. Capital estrangeiro na bolsa, cotação do dólar. Acho que eu poderia ter colocado entrada ou saída de capital estrangeiro da bolsa. Ficaria melhor ainda. Mas assim não tem prejuízo nenhum. Coloquei aqui as legendas do fluxo de estrangeiro, que é o dinheiro que entra na bolsa, e a cotação do dólar. Um de azul e o outro de amarelo. E coloquei comparativamente, ó, a barra de azul comparado com a de amarelo. E na sequência, né, um bem pertinho do outro. Então é isso daí, pessoal. Espero que todos tenham entendido. Eu aguardo vocês na próxima resolução. Até mais!